Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Uma grande satisfação voltar a falar novamente com a Blockbeat. Estou com Anderson França, CEO da empresa. Anderson, muito obrigado a gente poder ter essa abertura de ano em 2021. E segurança tem sempre coisa nova, tem assunto bacana para a gente comentar, não é isso? Olá, tudo bem, Flávio? Para a gente que é um prazer aí bater mais uma vez esse papo fácil, literalmente, aí com É. vocês. Sempre gostoso esse tipo de conversa, principalmente quando a gente fala de segurança, né? Segurança muda tanto de um dia para o outro, de um ano para o outro. Então, para mim, sempre primeiro, um prazer fazer esse papo fácil com vocês e falar de segurança para a gente estar no DNA. É. Não, e segurança é uma loucura. Passa uma semana, invade aqui, outra semana surge uma ameaça lá, então com certeza tem coisa para a gente falar sim. Aliás, eu não posso deixar de citar, já tive outras 3 conversas com a Blockbeat em 2017, 2018, 2020. Vou até colocar no canto da tela aqui o atalho para uma playlist. A Blockbeat já tem uma playlist aqui no Papo Fácil. Mas aí eu vou te convidar, Anderson, a gente começar essa nossa conversa. Fala um pouco do histórico da empresa, porque ela tem uma formação interessante, vem aí de uma evolução interessante. Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Claro, a Blockbeat é uma empresa de 5 anos de mercado, né? Nós adquirimos a BR Connection em 2015. A BR Connection já tinha uma experiência grande de mercado de mais de 7 anos, então se a gente somar aí as duas companhias de forma tecnológica, nós estamos falando mais de 12 anos de experiência no mercado de cibersegurança. É uma empresa que veio modificando muito o portfólio ao longo dos 5 anos, né? Nós, para quem conheceu a BR Connection, era uma empresa que entregava umas soluções menores para clientes muito mais residenciais e small customers. Hoje em dia, as nossas soluções elas estão sendo endereçadas cada vez mais para clientes corporativos, né, de médio e grande porte, onde a gente saiu um pouco de entregar malware, saiu um pouco de fazer anti-spam, antivírus, e estamos entregando uma solução realmente de fim a fim, né? E dentro do nosso portfólio, hoje nós temos 3 grandes pilares. Nós estamos falando de uma solução de SD-WAN, que foi o nosso grande lançamento do ano passado, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Nós estamos falando do Firewall em si, Next Generation Firewall em si, que ainda é o nosso carro-chefe, e não pode deixar de fora uma solução de GSM, né, que é o Global Manager Service, que é para fazer o gerenciamento, seja físico, seja remoto, de todas as nossas soluções. Então, desses últimos 5 anos para cá, a Blockbeat, ela mudou todo o conceito do que nós tínhamos de BR Connection dentro de casa. É. E aliás, você me contava que vocês estão quase praticamente fazendo aniversário aí, são quantos anos? Na Blockbeat, 5 anos, né? Isso, esse ano a gente faz 5 anos de Blockbeat, né? E para a gente é uma honra. Eu cheguei na companhia no final de 2019, em agosto ali de 2019. Então, eu estou aí há praticamente 1 ano e 6 meses na companhia, mas a companhia ela já tinha tendo um crescimento ano contra ano de 30%. Então, isso para a gente é um orgulho e para mim foi um desafio manter esses 30%, né? Então, hoje a gente pode falar, nós conseguimos manter, mesmo no meio dessa pandemia toda de 2020, o nosso crescimento. Então, isso para a gente é uma honra, uma satisfação trabalhar na É. Blockbeat. Não, tá certo que né, nesse momento as empresas precisaram acelerar a digitalização e, por consequência, a segurança. Mas 30% é um percentual extremamente robusto, né? E realmente parabéns aí à pujança da empresa. Agora, nós falávamos das soluções, né? Eu me lembro que quando eu conversei no ano passado com o Marcel Matias, ele é da área de P&D da Blockbeat, ele comentava comigo sobre a chegada de uma nova plataforma de segurança, que inclusive trazia inovações na área de simplificação, de implantação, configuração. Eu achei isso muito importante. Eu quero ouvir, segundo você, contar um pouco essa história. O ano passado nós fizemos um grande lançamento, Flávio, que foi o SD-WAN, né? Então, o que é o SD-WAN? Nada mais é do que você fazer a conexão ponto a ponto entre duas companhias, duas filiais, matriz filial, né? Então, você fazer 2 pontos
E esses pontos, normalmente, por necessidade de segurança, as empresas hoje elas fazem ainda por um meio de comunicação muito caro, que é o MPLS, né? E ali você também não consegue ter muita flexibilidade de aplicações. Então, o SD-WAN ele veio para te dar, primeiro, o backup de um link seguro, né? Através de uma banda larga que te dá uma possibilidade de você trafegar muito mais serviços num custo operacional muito mais baixo, né? Então, a gente hoje vem ajudando as operadoras, inclusive, a equilibrar o arco, né, financeiro que eles têm em cima desses clientes. Então, quando a gente olha uma operadora ou quando a gente olha um cliente colocando uma solução ponto a ponto em SD-WAN, a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é economia. Na verdade, a gente coloca segurança. O cliente ele vai ter a economia ao longo do tempo, ele vai ter a economia nessa migração, mas não é isso que mais interessa, nem para a gente, nem para a operadora, e sim a segurança, né, dele conseguir trafegar em mais velocidade, mais aplicações, né? E quando a gente fala dessa segurança, eu não estou falando somente também da segurança física ou da segurança lógica. Eu estou falando de gerenciamento, eu estou falando de administração, eu estou falando de uma solução de Zero Touch Provisioning, em que a gente manda a caixa já configurada para as pontas e que qualquer pessoa que abrir essa caixa vai ter ali um manual de instrução muito simplificado, que é ligue o cabo azul na porta 1, ligue o cabo de energia na porta 2 e aperte o botão ON. Acabou. Ele fazendo isso, Tá pronto. a própria solução ela já vai ser identificada pelo administrador. E ali começa a se aplicar as regras de negócio, unidade a unidade de negócio. O que eu quero e o que eu não quero que acesse. A aplicação que eu quero e que eu não quero que passe em determinado horário. Né? Então, tudo isso facilitou muito a vida do do gestor da solução de segurança a partir de agora em nossos clientes. Então, facilitou bastante. Não, eu vou falar assim, da minha experiência. Eu também sou profissional de TI, além desse meu boné de jornalista de tecnologia, e os cabelos brancos aqui não me deixam mentir. Eu me lembro quando você interligar lojas, montar uma rede remota, era uma coisa complicada, cara. Ainda lembro na época das telecomunicações que não eram privatizadas, pedir uma linha de dados para ligar dois pontos, demorava meses, né? Enfim, a internet acabou com isso tudo, porém, você tem que ter segurança, né? E aí que eu acho que a rede definida por software e com essa inteligência toda, né, que é o SD-WAN de vocês, vem para matar ou resolver esse problema. Mas, além disso, vocês têm aí também, conseguiram nessa situação de pandemia, não só, mas conseguiram ampliar, vocês têm também uma solução muito interessante de VPN, né, que vocês fizeram usos interessantes durante esse momento. Isso, as nossas soluções também, e aí a gente fala do Next Generation Firewall, né? Sempre teve a nossa solução de VPN. A diferença é que muitos clientes não habilitavam, né? E nesse momento de pandemia, Flávio, ela veio ajudar e abrir os olhos do nosso cliente a importância da segurança, né? Porque antes nós tínhamos um modelo, e era o modelo nosso tradicional, né? Nós queríamos levar sempre um pedacinho da nossa casa, né, para o nosso escritório. Até alguns escritórios chegaram a fazer aquele pet friendly, né? Eu vou levar meu animalzinho, vai ter um cantinho lá. Quando chegou a pandemia, nós tivemos que fazer totalmente ao contrário, levar toda a nossa estrutura, né, do nosso escritório para a nossa casa. E nós não estávamos preparados, nem residencialmente falando, e nem as empresas para dar acesso aos colaboradores. Então, a VPN ela veio justamente para mostrar quão importante é você ter a liberdade de trabalhar independente de onde você esteja e, principalmente, com segurança, né? E um dos setores que a gente mais ajudou foi o setor público, né? O setor público realmente ele não tem condições, não tinha condições, né, não tem o hábito de trabalhar remoto, né? Então, tudo que a gente precisava fazer, você tem que ir até o departamento X do setor, do órgão público, né? E como que a gente faz para emitir, por exemplo, um IPTU? Como que a gente faz para pegar uma segunda via de uma conta que eu preciso pagar de lixo? Então, os órgãos eles não estavam acostumados. Então, quando a gente mostrou para eles que eles não precisavam investir nada, eles apenas precisavam fazer a configuração das suas VPNs, isso para eles foi de forma até gratificante, falando assim, ó, não é uma empresa, né, oportunista que está se aproveitando de um momento pandêmico para querer me empurrar produto porque ela vai precisar fazer o número dela.
Então, nossos clientes, eles entenderam, Flávio, que nós fomos muito mais parceiros, auxiliando, ajudando a utilizar melhor a solução do que querer ser vendedor sem precisar empurrar nenhum tipo de caixa. Isso foi bem legal, bem reconhecido pelo nosso cliente. Isso que você falou é fato, né? Eu realmente, dentro de um firewall de nova geração, a funcionalidade de VPN muitas vezes está lá, muitas pessoas não usam, e você acabou de citar esse exemplo que eu achei muito interessante. Agora, nesse momento de pandemia, a criação do túnel entre a casa do colaborador que está trabalhando, né, afastado do escritório, as aplicações do escritório, viabiliza isso, né, a criação desse túnel pela internet. Mas vocês têm um pouco mais de... permite que a empresa tenha um pouco mais de controle, né? Comenta um pouco sobre isso. Claro, o fechamento do túnel é o básico que a VPN precisa fazer, né? Então ele vai fazer ali o Virtual Private Network, né? Então ele fez o tunelamento ali ponto a ponto. Só que o que precisa ser passado dentro desse túnel? Então, quando a gente fala de uma solução Blockbit, nós estamos falando que agora eu vou priorizar tipos de tráfego, né? Então, vamos imaginar que toda a configuração de VPN, você precisa bater de um ponto A ao ponto B, ele vai tratar essa informação e vai devolver de volta para o ponto B. Imagina que nós estamos aqui nessa nossa conferência e eu esteja com a segunda tela aberta assistindo Netflix. Todo esse meu tráfego, e isso pode acontecer. Então, nós estamos falando de colaboradores, de seres humanos, cada um tem a tua casa, cada um tem o teu... Então, eu estaria mandando todo esse meu tráfego de um Netflix, todo esse meu tráfego de o meu Facebook, o meu Twitter, para a empresa, ela limpa esse tráfego e devolve. Agora, se todos os colaboradores fizessem isso, então o que a Blockbit fez foi, ela vai ajudar agora a priorizar aplicações, o que eu quero, o que eu não quero que passe, o que eu devo e o que eu não devo fazer e qual é o horário que eu vou fazer. E uma outra coisa bem interessante, que foi até apontada por um dos nossos clientes, né, foi numa dessas conversas de aconselhamento que nós tivemos com o Marcel, nosso departamento técnico, né, foi da gente criar uma forma de ligar e desligar a VPN baseado no horário comercial das empresas. Então, as empresas elas conseguiram até fazer de uma forma dupla o cartão de ponto. Então, eu só vou habilitar para tais departamentos de tal horário a tal horário, das 6 às 8, né? Das 8 às 18. Então, com isso, o colaborador ele não tinha mais acesso ao ambiente corporativo dele. Ele até poderia usar o equipamento remoto dele, mas ele não tem acesso aos sistemas. E a empresa ficou protegida em relação a isso. E aí nós abrimos isso para os nossos outros clientes. Ou seja, de novo, Flávio, uma funcionalidade que já estava lá, a gente nem imaginava que eles poderiam utilizar para recursos humanos, ajudando um outro departamento que era tecnologia, e foi muito bem visto pelos nossos clientes. Então, assim, a Blockbit vem ajudando bastante nossos clientes aí nesse momento pandêmico. Não, o segredo aí está em utilizar uma tecnologia que não é exatamente nova, mas usar com bastante racionalidade e aproveitar os recursos nesse momento, né? Foi muito interessante isso. Para até falar diferente, né? É a gente entender o dia a dia do cliente do outro lado. Quando a gente olha só o meu lado aqui, eu estou interessado em vender solução de cibersegurança, mas quando eu vou para o outro lado e entendo como o meu cliente utiliza a solução que ele adquiriu da Blockbit, eu tenho um know-how muito maior. Eu consigo agregar muito mais valor para ele no dia a dia. Então, isso para a gente é gratificante. Hoje, os nossos executivos, eles estão cada vez mais atentos nas aplicações do cliente, como ele utiliza para agregar realmente esse valor no final do dia, e não ser mais um equipamento de cibersegurança dentro daquele portfólio de equipamentos que eles têm hoje lá. Você me contava que vocês têm há algum tempo já alguma atuação no exterior, a empresa brasileira está atuando fora, mas tem planos interessantes para 2021, expansão, enfim, conta um pouco sobre aí os passos da Blockbit daqui para frente. Claro que sim. O ano passado a gente já tinha esse plano em mente, infelizmente nós tivemos que mudar um pouquinho a rota, né, até para a expansão dessa operação. Hoje nossa operação ela já está na Europa, né, então hoje nós já temos uma operação bem estruturada, principalmente na Espanha, e aí a gente atende da Espanha, Itália e Portugal, sendo que nosso principal foco é a Espanha. Tá? Nesse ano a gente abre a operação América Latina, principalmente para aqueles países que são países menores, tá? Porque nós desenhamos na nossa solução, e aí falo bastante em cima de SD-WAN e GSM,
a nossa solução white label, que é tão fácil do cliente utilizar que as próprias operadoras tiveram interesse em elas colocarem a marca dela em cima para vender o SLA dos circuitos deles. E como eu me explico com isso? A operadora, então seja qualquer uma delas, elas estão cada vez mais se tornando um integrador de solução. Então ela sabe que ela tem hoje o cliente na mão, tem um ticket médio alto, mas ela entrega somente telecomunicações. Então ela está fazendo uma migração desse portfólio para um portfólio TI Telecom, né? Onde ela entrega a partir de agora um circuito com uma VPN, um circuito com um SD-WAN, e a partir dali ela fala o seguinte: senhor cliente, eu estou te entregando um serviço, né? Então, eu gosto sempre de brincar com essa ideia de entregar um serviço junto com o telecom, porque nós estamos aqui falando por uma internet, uma banda larga, né? Em que, quando eu liguei para pedir a minha internet, eu não escolhi a caixa que ele ia colocar na minha casa. Não. O que eu falei foi, eu quero a minha velocidade de tantos megas, ele veio, instalou, ficou legal. Se eu quisesse outras opções, eu teria um custo adicional, e normalmente é isso que as operadoras não estão conseguindo mais hoje. Então, o cliente ele quer o melhor serviço pelo menor preço, né? Mas nem sempre ele fecha essa conta quando o cliente para fazer o retorno do investimento. Então, quando ela fala, estou te entregando uma solução minha, eu estou te entregando uma solução telefônica, eu estou te entregando uma solução América Móvel, uma solução Tigo, né? Então, eu estou te entregando uma solução fim a fim, e a garantia é minha. Então, hoje, nós temos feito já grandes provas de conceito, nós estamos bem acelerados com alguns grandes integradores de operadoras dentro da região latino-americana. Então, para esse ano, nós já teremos aí bons frutos. Então, essa já é uma das estratégias que já está em linha aí para esse ano de 2021. Pois é, puxa vida, é muito bacana ver como a empresa nasceu, o seu embrião há 10 anos, se transformou em Blockbit 5 anos atrás, se internacionalizou essa operação em parceria com operadoras para oferecer o serviço. Bom, enfim, é uma coisa que não tem fim, né? E nessa área de segurança, infelizmente, ameaças novas ou tipos de problemas é o que não faltam todos os dias. Então vocês estão sempre aí de olho para ajudar a botar um escudo na frente disso tudo, né? É isso aí, é isso aí. E se você for ver, né, Flávio, hoje em dia o roubo físico ele diminuiu cada vez mais, o cibernético tem aumentado mais e mais, né? E antes, quando a gente falava do roubo físico, era alguém que tinha que estar próximo. Hoje, quando a gente fala do roubo cibernético, ele pode estar em qualquer lugar do mundo e roubar tua conta, roubar tua senha, roubar dinheiro da tua conta física. Então, assim, nós temos que estar alertas o tempo todo. Se a gente não tinha a experiência de estar alerta com nossos documentos físicos, quando a gente está falando do mundo virtual, é bem pior. Não, a gente precisa marcar um dia para ter uma conversa só para contar esses casos. Só eu, pessoas que me procuram por saber que eu trabalho com tecnologia e coisas que aconteceram comigo, eu tenho uma dúzia de histórias, você deve ter centenas por experiência própria ou de cliente. Por isso mesmo eu já quero deixar combinado aqui, falar com a Blockbit é ótimo, vou de novo colocar o atalho para as nossas conversas anteriores, quem sabe já presencialmente aí, tomando um cafezinho, em volta de uma mesa, vamos marcar uma próxima? A minha agenda está aberta para você sempre. O Papo Fácil é um grande parceiro da Blockbit e você, Flávio, está sempre com a gente também. Então, fica à vontade. Próximo papo, se Deus quiser e as nossas vacinas deixarem, vamos fazer ele presencial. Não, as vacinas estão na esquina aí, tá? Tem uma certa discussão, mas elas estão na esquina, eu estou vendo elas ali, vai viabilizar isso. Super obrigado mesmo, Anderson. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Blockbit, com Anderson França, CEO da empresa. Permaneça bem, seguro e até essa nossa próxima conversa. Super obrigado. Um abraço, muito obrigado, boa tarde.